Especial de Páscoa já está pronto. Daqui a pouquinho a gente começa. Eu quero então te levar a refletir um pouco sobre um versículo. Um versículo que contém tudo. Tudo em uma frase só. Vamos ler? Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2 e 3. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse isso, como o texto diz, 2 dias antes da Páscoa daquele ano, já em Jerusalém. Você sabe, essa Semana Santa, que no calendário cristão começa hoje, e começa por causa dessa jornada que os evangelistas vão contando no final dos evangelhos, é um tempo que marca a paixão do Senhor. Esse versículo está em um lugar estratégico. Jesus havia falado muitas coisas, e aqui no Evangelho de Mateus, ele já havia compartilhado com os seus discípulos e quem o seguia, muitas e muitas coisas. Ele havia terminado o seu sermão escatológico, o seu grande sermão sobre como as últimas coisas no fim dos tempos se dariam. E ele então chama os seus discípulos e diz isso que você leu comigo agora. Talvez um versículo que a gente, na nossa leitura, não dê tanto valor, parece que não existe conteúdo aqui. E eu queria fazer você, essa manhã, pensar o contrário. Existe muito, muito aqui. São apenas 11 palavras, no texto original, em grego, que contém toda uma estrutura de Jesus, para que os discípulos, então, a igreja, interpretassem o seu sacrifício e a sua missão. A paixão começa aqui. Jesus veio para esse momento. Os discípulos não entendiam direito, mas cá estava Jesus, já deixando para trás um ministério popular, de milagres e ensinamentos, e com o seu ciclo mais íntimo, e com pessoas sendo deixadas pelo caminho, até a cruz, onde ele ficou completamente solitário, inclusive da presença amorosa do próprio Pai. É aqui ele começa. Ele começa chegando em Jerusalém, aclamado com a multidão, mas ele termina sozinho. E o Senhor Jesus está aqui então, dando um ajuste, uma espécie, como eu disse, de fundamento, para que a gente entenda, junto com esses discípulos, qual é o significado da Páscoa, verdadeiramente da Páscoa. Então eu queria que o pessoal lá da cabine deixasse o versículo aqui, durante essa mensagem, para você ficar de olho. O versículo possui 3 expressões-chave principais: Páscoa, Filho do Homem e crucificação. Nós vamos passar por elas, e elas meio que dão um sumário, uma linha do tempo da própria Bíblia, da própria revelação, do processo redentor de Deus, desde a Torá, lá no Êxodo, falando sobre a Páscoa, passando pelos profetas e escritos, quando Jesus se chama de Filho do Homem, até a nova aliança, onde ele liga e conecta tudo isso a ele mesmo, pela crucificação. Vamos começar então olhando sobre esse primeiro aspecto, e a gente vai amarrando as pontas, fique atento, eu não vou demorar. Jesus disse: como vocês sabem, já está perto a Páscoa. A Páscoa era, como continua sendo, uma festa, uma celebração anual, um desígnio eterno, como o próprio Deus diz para Israel, que deveria ser celebrado todo ano. Um marco especial na vida do povo de Deus. Então lembre, o povo de Deus era Israel. Um marco, um modelo de como Deus salva as pessoas, salva o seu povo. Depois de 10 pragas, 9 pragas na verdade, não é? Dispensadas sobre
o povo do Egito como julgamento. Na 10ª praga, naquela última noite do povo de Deus no Egito, faça esse exercício imaginativo. Deus ordena que as famílias matem um cordeiro puro, que não tinha defeitos. E esse cordeiro precisava ser assado, comido, tudo muito rápido. E o sangue desse cordeiro precisava ser colocado nos batentes, nos umbrais das portas do povo da aliança, que vivia entre o povo que não era o povo da aliança. Eles estavam misturados de alguma forma. O anjo da morte passaria com o golpe final no povo egípcio para matar os filhos primogênitos. Então esse povo faz isso. O Senhor diz, é a primeira Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Você sabia? Pessar, essa palavra em hebraico. Por quê? A morte passaria por cima da casa do povo de Deus, se, e essa é a condição, ela estivesse com o sangue na porta, como um cartão de visitas para a morte. Entende? A morte chega, e ao invés de ver sua porta, ela vê o sangue do cordeiro. O cordeiro que foi morto. Essa 10ª praga, então, é um momento final, definitivo, em que o cordeiro substituiria um filho que poderia ser morto. Era a cartada final sobre Faraó e o Egito, mas ao mesmo tempo, era o início, um sinal daquilo que Deus estava fazendo em Israel para a salvação do seu povo. O anjo da morte passa, julgando aquele povo. Existe um choro e clamor em toda a terra, mas na casa do povo da aliança, todos estavam salvos. Todos. E o Senhor diz, se aprontem para comerem rápido, pegarem as coisas e saírem em liberdade. O Senhor Jesus está remetendo nessa passagem, depois de um ministério de mais ou menos 3 anos, que esse momento de celebrar isso outra vez, e note, o povo estava de novo sob algum tipo de opressão, agora do Império Romano. Eles não viviam o ápice do seu florescimento como povo de Deus, não como eles imaginavam. Eles imaginavam que Jesus, que entrou no jumentinho, na verdade, saquearia Roma e traria essa liberdade. Será que eles esqueceram que a liberdade não vem pela vida que apunhala uma espada, mas que como seus antigos pais foram libertos, a liberdade vem por causa de um outro sangue. A Páscoa é, meus irmãos, um momento de nós nos colocarmos dentro dessa casa, naquela noite, no Egito. Como estaria o nosso coração? Você, pai, do seu filho. Você tem um filho, você perderia o único. Você perderia tudo. Não era uma posse, mas uma pessoa. Se você não confiasse no sangue. No sangue. Imagina essa história então. Imagina que tem 2 pais, o João e o Paulo, lá nessa noite no Egito. E eles conversando assim, e aí? Você já passou o sangue na sua porta da sua casa? E o Paulo responde, eu passei, mas para mim é difícil, eu estou com medo. Para você é fácil, João, você tem 5 filhos, você perdeu um, é ruim, mas sua casa continua cheia
E João diz: não, confie. Olha o que o nosso Deus fez. O rio virou sangue diante de nós. Úlceras nos egípcios. Nós estamos sendo privados dessa dor. É a última noite. Por que não confiar? E Paulo: eu sei, mas eu tenho medo. Eu vi o que Deus pode fazer. Eu não tenho essa confiança. Eu não consigo crer do jeito que você está crendo. O que vai acontecer comigo? As portas se fecham. O anjo da morte passa. Choro e angústia por toda a terra. Paulo e João saem das suas casas. Em qual delas houve morte? E a resposta óbvia é: em nenhuma delas. Em nenhuma delas. Porque a segurança, a vida, a salvação não dependem do quanto nós confiamos, mas depende do sangue. Apenas do sangue. Quer você confie mais ou menos, se você ouve a voz e passa o sangue do Cordeiro sobre a sua testa e da sua família, quer você confie mais ou menos, você será livre e você estará seguro. É o sangue que afugenta o medo e a morte. É o sangue do Cordeiro. Foi assim no Egito, será assim em nós, como povo de Cristo, do verdadeiro Cordeiro. Quer nossa fé seja mais frágil ou mais completa, madura, por causa do sangue, nós estaremos a salvo e sairemos do Egito com mãos cheias por causa do Cordeiro. Essa é a Páscoa. Mas o Senhor Jesus vai adiante, porque Ele diz: como vocês sabem? Vocês sabem, discípulos? Estamos a 2 dias da Páscoa, é depois de amanhã. É depois de amanhã. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Quem é o Filho do Homem? Filho do Homem é o jeito preferido de Jesus se referir a Ele mesmo, não é? Ele fala sempre assim: o Filho do Homem está entre vocês como alguém que serve, ele diz, por exemplo. E por que essa figura, essa expressão, que parece não conter tanta coisa? Afinal de contas, se você for ser humano, você é filho do homem. E nesse sentido, é o que Jesus mesmo quer designar: eu sou como vocês, eu sou filho de homem, eu sou humano, completamente humano. Mas esse termo, como era corrente entre os israelitas a essa época, e eles sabiam muito bem disso, vem lá do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, especialmente. Lá, olha só, o profeta Daniel, séculos antes de Cristo, vê na sua visão bestas saindo do mar, animais, figuras estranhas, que causam caos, angústia, medo, saindo do mar, que é esse lugar de caos e de angústia, sempre quando a Bíblia se refere ao mar, e tomando a terra. E Daniel se pergunta: quem que vai pacificar e colocar todo mundo no lugar? E Daniel diz que ele vê alguém como um filho do homem. O próprio texto sugere que Deus estava sentado no trono, as bestas trazendo caos pelo mundo, e existiam outros tronos, e esses tronos estavam vazios. Que trono é esse vazio? O Filho do Homem vem, então, na visão de Daniel, capítulo 7, entre nuvens, e vence a besta.
e reina com Deus assentado no trono. Essa é a visão que foi formando nesse Israel, que agora já séculos adiante, na época dos profetas, ansiava por uma salvação final, porque parece que o êxodo lá do Egito, daquela noite de Páscoa, não era suficiente. Eles ainda estavam sobre opressão, sobre cativeiro, debaixo de cativeiro, e precisavam de um Messias, uma esperança final, o novo Moisés. Eles entenderam com as profecias e na sua experiência prática que, ainda que, preste atenção nisso, a Páscoa do Egito fosse o maior evento para eles até o momento, ela não era suficiente. Ela era a nossa história, mas na nossa vida prática, parece que o anjo da morte continua entrando dentro da nossa casa. Cadê o Filho do Homem? Cadê esse ser que vem com poder, que se assenta no trono e reina com o seu braço forte? Nasce Jesus. E quando Jesus começa o seu ministério, é assim que ele gosta de ser chamado. Ele se chama de Filho do Homem. Então note, não é apenas uma expressão que designa humanidade, e nesse sentido, humildade, fraqueza, como eu e você, mas para aquele povo ouvir Filho do Homem, ele está falando que ele então é esse ser que vem nas nuvens, se assenta no trono e coloca as bestas no lugar. O próprio evangelista, Marcos, no capítulo 14, versículo 62, diz: vocês verão, é Jesus quem diz, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. O Filho do Homem é um outro lado daquilo que o Cordeiro é na Páscoa. Vocês sabem, diz Jesus, daqui a 2 dias, está chegando a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele é como você, aquele cordeiro, tipificado, que você passou o sangue dele na sua porta. Ele é um cordeiro, e como um cordeiro, ele é simples, inofensivo, mas ele não é só um cordeiro. Ele é o Filho do Homem, que vem com as nuvens, botando o mundo no eixo outra vez. Mas o Filho do Homem, como o próprio texto diz, ele não vai ser entregue para se assentar no trono de Roma. Pelo contrário, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês sabem que a Páscoa está chegando, e então o Filho do Homem vai ser entregue à cruz para ser crucificado. E a gente chega nessa última expressão, a cruz, o símbolo do cristianismo. Não é um cordeiro, não é um filho do homem, é uma cruz. A cruz era, meus irmãos, o método de julgamento, de morte, de assassinato mais cruel do Império Romano, e há quem diga que é o mais cruel que já existiu. O indivíduo era preso, açoitado e já fraco, preso no madeiro, na cruz, de braços abertos, sem ter o que apoiar. O seu corpo colapsava, não conseguia respirar, o sangue tomava os pulmões, com fraqueza. A cruz é objeto de vergonha. Lá em Deuteronômio, Moisés, o mesmo Moisés escreve: maldito aquele que for pendurado no madeiro. É maldição.
É maldição ou é bênção? Vocês sabem, diz o Senhor Jesus, essa manhã, a Páscoa está chegando, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado, o seu sangue vai ser derramado. O seu primo João olha para ele quando ele chega e diz: eis o Cordeiro de Deus. É esse o Cordeiro que nós passamos nas nossas portas, e quer a gente confie mais ou menos, ele nos livra. Esse é o Cordeiro. Ele é filho do homem também, mas ele não reina com poder, ele vai morrer. Como que tudo isso se encaixa? Isso tudo se encaixa na Páscoa. A Páscoa é a notícia escandalosa, que para muitos é vergonha, como o apóstolo Paulo diz, mas que para nós é sabedoria de Deus, de nos chamar finalmente como um novo Israel, aquilo que Ele está reunindo em torno do Filho do Homem. E ainda que os fariseus, como o versículo 5 desse capítulo que lemos, não quisessem prender Jesus na Páscoa, por causa de tumulto, se opondo ao plano de Deus, eles contribuem para o plano de Deus. O Filho do Homem é sim preso na Páscoa, morre como cordeiro sim na Páscoa, porque Ele é a Páscoa. E o seu sangue derramado traz para o seu povo esperança, alegria, força, coragem, porque assim como os filhos foram poupados no Egito, o filho primogênito, unigênito do Pai, também será poupado, porque no terceiro dia a morte não aguenta o poder do Filho do Homem. Ela perde a sua força, o seu aguilhão. Onde está a morte? O seu poder. Na Páscoa, meus irmãos, nós podemos zombar da morte, porque o máximo que ela pode fazer com a gente é nos aproximar desse Filho que nos ama. A morte não tem mais poder sobre nós, se sobre nós o sangue do Cordeiro está, e Ele está, em nome de Jesus, Ele está. A pergunta é, e nós terminamos aqui, nós sabemos? Como vocês sabem? Os discípulos sabiam direito que a Páscoa, o Filho do Homem e a crucificação e o sacrifício faziam parte de uma mesma história, que Deus não havia perdido o controle sobre ela. Mas saber não é saber. Saber, sabe o que é? É colocar o sangue na porta da sua casa, quer você entenda ou não, e entrar para dentro. Tem como entrar para fora, mas vocês entenderam. Entrar para dentro. Crer é se comprometer. Então passa o sangue sobre você essa manhã outra vez. Mas não passe, porque existe um raciocínio lógico ideal. Ninguém entende os mistérios de Deus. Glória a Deus por isso. Nós confiamos no sangue. E aí nós saberemos muito melhor do que esses discípulos nessa noite. Porque o que o Senhor Jesus estava fazendo aqui não era uma nota de tempo, daqui a 2 dias vai ter Páscoa, era uma nota, um ajuste do coração, da eternidade. É isso que Deus está fazendo, e a minha missão começa aqui. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar? Nas últimas páginas da Bíblia, João, o discípulo, ouve um leão, mas ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Quem nós vemos nessa Páscoa? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos.
Te agradecemos, Senhor. Não existe gratidão que compense, que seja proporcional àquilo que o Senhor fez em nós, no Cordeiro. O Senhor é o Cordeiro Pascal. O Senhor, quando vem julgar, trazer morte de forma justa, quando o Senhor vem sobre nós, o Senhor passa por cima. E o Senhor só passou por cima daquelas casas no Egito, porque sobre o teu filho não deu para passar por cima. Ele teve que morrer e ele morreu. Mas se ele morreu, a vida, a salvação, a segurança ficaram para nós. Nós queremos ser um povo que abraça a Páscoa com a vida toda, com o coração inteiro, durante todo o dia, a cada momento. Essa é a nossa história, Senhor. Assim como os israelitas contavam uns para os outros sobre aquela noite de terror, que na verdade foi a maior noite de festa, queremos contar uns para os outros e para o nosso próprio coração e para as próximas gerações, que existe Páscoa entre nós, que o Cordeiro morreu, e se Ele morreu, nós vamos viver com Ele no terceiro dia. Então toda dor, toda angústia, tudo isso é provisório, se nós confiamos no Cordeiro e no Filho do Homem, que foi entregue à cruz em nosso favor. Obrigado por isso, amado Cordeiro de Deus. Amém.